Seguindo falando das propostas de Freinet aplicada à teologia, o número 2 no nosso material didático diz Freinet e a educação cristã. A teoria de Freinet defende o respeito à individualidade da criança, como acontece no cristianismo. Vamos sempre lembrar que o cristianismo, como era também o judaísmo, a Bíblia Sagrada, ela defende a liberdade de escolha do ser humano. É o ser humano que determina o seu caminho. Em algum momento, ele terá que dizer sim ou não para o evangelho, sim ou não para a salvação. É isso que a Bíblia ensina. Ou seja, o homem ele é um ser responsável que escolhe o caminho a trilhar. É claro que existem aqueles pagãos que seguem a doutrina que a Igreja Católica adotou, que era uma doutrina pagã de que os deuses determinam tudo na vida dos homens, que é chamada de predestinação, Mas é claro, em educação isso não tem como acontecer. Deus não determina o que o homem vai aprender, porque senão, já pensou, Deus estaria escolhendo alguns para serem tolos e outros para serem sábios. Não, essa decisão é do homem, tá bom? Bom, Freinet, quando ele aplica isso à criança, na verdade ele está dizendo o seguinte: o professor, ele não vai ser Deus na vida da criança, deuses, pagãos, como eles falavam, melhor dizendo. Ele não vai determinar o que eles vão aprender ou o que eles não vão aprender. O professor não pode ser isso, O professor, na verdade, ele deve colocar os caminhos diante da criança, instruir a criança no caminho onde ela deve andar, tá ok? E o próprio Salomão diz, que quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Não? Então, esse é o ponto que Freinet está colocando. O comentário prossegue. Freinet parece olhar para as crianças como um pastor olha para o rebanho. Inclusive, ele usa muito essa figura de um pastor cuidando de um rebanho, um pastor recebendo instrução de pastores mais experientes, recebendo regras de como ele vai tratar com aquelas ovelhas. Freinet usa muito essa figura. E as crianças, claro, na casa de Deus, sempre que nós lemos para ensinar o menino no caminho que ele deve andar, nós pensamos numa comparação exatamente com Freinet, porque o homem, ele escolhe os caminhos. Tudo bem que Salomão também diz que tem caminhos que ao homem parece direito. Ele está mostrando que é a escolha do homem. Então, qual é o papel do professor ou do pastor de ovelhas, como diz Freinet? O papel dele é exatamente mostrar à criança a importância dela ser uma criança que se envolva com a educação, mostrar o caminho final. A criança não terá condições de olhar para o futuro e dizer, olha, o que o professor está me ensinando agora vai resultar nisso, nisso e nisso. Não, a criança não tem condições de fazer isso. Mas o professor, o orientador, ele tem condições de mostrar à criança a importância da educação. Então, todo o trabalho que estiver sendo feito terá que ser acompanhado desse objetivo final. Olhe naquela direção. E isso também nós temos que aplicar à prática das nossas crianças. Tem que mostrar a elas que elas têm opção. E a melhor opção é exatamente elas estudarem a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus à vida delas. Essa é a melhor opção para a humanidade e é a única opção que tira o homem de uma condenação eterna. Então, esse é um exemplo que nós podemos aplicar. O oposto de Freinet, nós observamos que existem educadores loucos neste mundo, Nós conhecemos um homem chamado Richard Dawkins, um ateu inglês, e ele escreveu um livro em que ele fala um absurdo contra a educação cristã, contra a escola dominical.
Então, para nós observarmos como os ateus trabalham o contrário, né? Ele afirma em uma obra sua que levar a educação religiosa para uma criança é o mesmo que estuprar essa criança. Só um louco para falar uma coisa dessa. Tudo bem que o homem se oponha à crença num Deus poderoso, se ele não tem uma experiência pessoal, se opor é normal, mas dizer que o ensino religioso faz mal para a criança, que seria comparar isso a um estupro, né, é realmente algo muito irracional. Mas nós observamos que os ateus eles estão fazendo esse trabalho de uma luta irracional contra o cristianismo. Mas nós sabemos também que ele está errado. A educação religiosa ela faz parte da formação social da criança. Isso nós observamos em todos os povos, aldeias, tribos. Tem até um ateu que chegou a dizer que encontraram uma tribo aqui na Amazônia que não tinha nenhuma religiosidade. Tá bom? Isso não é verdade. Depois foi comprovado que não é verdade. Ele, na verdade, estava enganado ou mentiu.